Eu quero entrar, inclusive, nesses meandros aí, né? Tipo, falar também um pouco de teologia da libertação também, porque isso acontece também dentro do catolicismo, né? Eu quero entrar, a gente tá aqui na pauta para poder falar também a respeito desses assuntos, mas voltando um pouco para essa questão de Hollywood, né? E você pode falar muito bem disso, o Galvão, porque, para quem não sabe, o Galvão, ele tá aqui, ele é um curador também dos filmes do Brasil Paralelo, aí, né? Pessoal. Da parte ali da BP Select. Então, você assiste esses filmes, você fala, ó, esse aqui é um filme muito interessante porque traz todos esses valores e tal, inclusive todos esses filmes religiosos, né? Você assistiu lá, você junto com a sua equipe, né? Sim, com certeza. Claro, você não faz isso sozinho e tal, mas a gente traz essas análises, traz tudo isso. Conta um pouquinho do processo, de por que escolhemos esses filmes também, e eu queria já jogar depois a palavra para vocês, porque são filmes, né, que a gente percebe que não foram fiascos de bilheteria, sabe? Você tem uma Paixão de Cristo que explodiu de público, né, de bilheteria. Você tem vários desses filmes que foram sucesso. O próprio Chris Pratt, né, que ele é cancelado aí por Hollywood, um monte de grupos, assim, falam, porque ele, sei lá, é libertário, ou porque ele é cristão, porque ele fez uma menção a Jesus, porque ele ganhou um prêmio, porque teve uma vez que ele, sei lá, ganhou um prêmio lá e falou, cara, Jesus existe, você tem uma alma, sabe, cuide bem dela. Ele falou isso, aí o cara Jesus te ama. O cara é um homofóbico, o cara é um fascista, porque ele falou isso, tipo, Jesus te ama, cuide bem da sua alma, sabe? Tipo, ele meteu essa aí, a galera, porque é um absurdo e tal. Só que Hollywood acaba não cancelando tanto ele, porque ele dá lucro ali para Hollywood, entendeu? Né? Então tem um pouco desse jogo ali de cintura, mas a gente percebe que filmes, né, com cunho mais religioso, com cunho mais cristão, estão subindo, né? Você tem o Padre Stu agora, mas é muito, tipo, é uma coisa muito fora... Uma iniciativa bem particular, assim, sabe? O Mel Gibson e o Marco Albeck se reúnem, vão fazer um filme sobre a história de um padre e tudo mais. Sim. Não é, digamos, a ideia não vem da indústria ou de um estúdio, né? Não chega um estúdio grande e fala que tal. E é engraçado que no começo de Hollywood era diferente, né? A gente tinha o filme de São José de Cupertino, tem filmes O Diálogo das Carmelitas, então você tinha filme de santo, né? Hoje em dia é como se o pessoal de Hollywood não acredita mais no bem, só acredita no inferno, né? Tipo assim, só acredita na maldade, no mal. Então eles só contam essa história. Outro dia eu tava fazendo um paralelo, eu tava assistindo alguns filmes de grandes artistas, né? Então, sei lá, o filme da Marilyn Monroe, o filme do Elvis, o filme do Johnny Cash. Eles só conseguem retratar as mazelas daquelas pessoas, né? Não existe redenção no final, não existe bondade. É só todo mundo na droga, todo mundo na cachaça, todo mundo sei lá o quê, perdido, brigando com a família. E quando você vai ver, estudar a vida das pessoas, cara, não foi só isso. Na vida do Johnny Cash, o filme do Johnny Cash termina quando ele se converte, né? Quando a redenção começa. Então, é impressionante. Por que você não quer contar essa história? O que vocês estão escondendo, né? O próprio Oscar mesmo, no início, né? Os principais indicados eram filmes religiosos. Hoje em dia você nem ouve falar. Eu vou falar. O Pedro, quando comentou, a gente estava aqui assistindo, vendo algumas telas, ele notou que Silêncio foi um filme muito assistido, né? Então, Silêncio é um que a gente pensou... Que está, inclusive, na nossa plataforma. O pessoal já pode assistir. O que conta a história de Silêncio? Silêncio é a história de dois padres jesuítas, né, que querem plantar sementes no Japão, né, então eles vão contar, propagar o evangelho no Japão, etc. Só que eles ficaram sabendo de um caso de um padre que apostatou, né, que era um professor deles que apostatou, e eles não acreditam naquilo, então eles vão vão no Japão em busca desse padre para ver se a história é real e, de fato, tentar plantar sementes de cristianismo no Japão. Depois a gente pode entrar no assunto também do silêncio, né, por que enfim, eles não conseguiam, de certa forma, parece, né, ouvir a palavra de Deus, etc. Mas aí, fazendo um paralelo com o que a gente estava comentando de perseguição, de fato a gente pode concluir que a perseguição sempre existiu, né? Porque o que os padres passaram no Japão no século XVII, XVI, foi algo incrível, né? Era tortura, martírio, etc, etc. Então foi uma coisa realmente incrível. Então o processo é mais ou menos esse. De fato, esses filmes estão sendo esquecidos, né? Estão sendo abandonados, as histórias de homens heróis, santos. E a gente faz uma busca de escavar esses filmes, né? Onde é que tá essa galera e tudo mais? É engraçado que a carreira do Jim Caviezel, né? O Jim Caviezel estava em ascensão, ele tinha feito o Conde de Monte Cristo, tinha feito tanto de coisa. Aí o Mel Gibson falou, olha, você vai fazer a Paixão de Cristo agora, vai ser um pouco complicado, né? Cuidado, depois ele não topo, resolveu fazer e praticamente foi esquecido, abandonado, né? E padre, o senhor costuma assistir filmes religiosos também, né? Eu sei que pode parecer, às vezes, uma pergunta muito retórica, né? Mas é uma curiosidade mesmo, assim, né? Você assistiu, imagino, todos esses grandes clássicos, você percebe isso também na academia, às vezes você vai procurar filmes também, e você tem, talvez,
dificuldade também de encontrar isso? Olha, eu não sou um grande espectador, eu tenho muito pouco tempo, assim, né? Então eu estudo bastante, etc. Mas alguns filmes eu assisti, sim, sobretudo esses clássicos, esses mais assim conhecidos, sim. E o que eu percebo é o seguinte: hoje nós estamos assim numa espécie de movimento muito acelerado do movimento revolucionário. Em que sentido? A fase da revolução em que nós estamos atualmente, ela consiste em desconstruir o ser humano. E, portanto, tudo que tem a ver com valores morais, com ética, com família, com uma conduta moral elevada, com experiência de transcendência, com uma redescoberta das próprias raízes, etc. Tudo isso tem que ser profundamente silenciado, né? E o que tem que aparecer são os elementos contraculturais. Tudo aquilo que, digamos, choca justamente a estabilidade desses valores. Então você vai colocar, por exemplo, pessoas com uma identidade ambígua. Você vai colocar famílias desconstruídas. Você vai colocar uma noção de amor completamente desorientada eticamente. E as pessoas acabam olhando para aquilo e pela mimesis própria da arte, incorporando na conduta elementos horríveis, né? As novelas hoje em dia fazem isso o tempo todo, as séries, né? Por exemplo, se a gente imaginar que hoje nós temos uma série cujo nome é Lúcifer, e isso, assistido por jovens, por adolescentes, etc., a banalização do mal, ou de uma conduta que destoa dos valores mais profundos da civilização, é praticamente imposta. E as pessoas consomem tudo isso inocentemente. É engraçado que nessa série Lúcifer, eles tentam trazer como se ele fosse meio que seu amigo, como se fosse quase seu anjo da guarda ali, sabe? Às vezes pega peça em você, mas tentando suavizar um pouco a imagem do que seria o real. Isso que o padre